Sabe aquela ideia, né? Aquela de que para ter mais empregos, um país, bom, ele precisa aceitar uma inflação mais alta? Essa noção que por décadas dominou o pensamento econômico tem um nome: é a curva de Phillips. E hoje a gente vai desvendar a história, que é bem fascinante e até meio turbulenta, por trás dela. E é exatamente aí que está o dilema. Um dilema que, olha, tirou o sono de presidentes e chefes de bancos centrais por gerações. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta é super complexa. Será que existe mesmo uma troca inevitável, um trade-off, como a gente diz em economia? De um lado, a inflação corroendo o poder de compra. Do outro, o desemprego afetando a vida de tanta gente. E aí? Bom, para entender isso, a nossa história precisa começar lá atrás, com a descoberta inicial. Naquela época, parecia que a gente tinha encontrado uma relação bem simples, bem direta, entre esses dois gigantes da economia. Então, o que eles viram? Eles olharam para os dados e perceberam uma coisa muito clara. Quando o desemprego estava lá embaixo, a inflação tendia a subir. E o contrário também acontecia, claro. Desemprego em alta, inflação em baixa. Parecia, sabe, um menu de opções para os governos. Queria menos desemprego? Tudo bem, mas o preço era uma inflação maior. Mas o que movia essa balança? A teoria da época apontava para 3 forças principais. Primeiro de tudo, a inflação esperada, ou seja, o que as pessoas achavam que ia acontecer com os preços. Segundo, o quão aquecido ou não estava o mercado de trabalho, né? A própria taxa de desemprego. E em terceiro lugar, alguns fatores mais estruturais. Pense na força dos sindicatos para negociar salários ou no poder das empresas de remarcar seus preços. E olha, por um bom tempo, essa relação parecia funcionar que nem um reloginho, era previsível. Mas aí, chegaram os anos 70 e o impensável aconteceu. A curva, que era a base de tanta política econômica, simplesmente quebrou. Mas esse colapso não foi do dia para a noite, não, foi aos poucos. No comecinho, nos anos 70, a relação já começou a dar umas rateadas. Aí, lá por meados da década, o pesadelo econômico se materializou, a tal da estagflação. Pensa só, inflação alta e desemprego alto, ao mesmo tempo. Era uma coisa que a teoria original jurava de pé junto que era impossível de acontecer. Dá para imaginar o choque dos economistas? Aquele gráfico que antes era uma curvinha bonita, previsível, de repente virou um borrão caótico, um monte de pontos espalhados. A relação clara que existia antes sumiu, simplesmente desapareceu. A economia parecia que tinha enlouquecido. E o mapa que todo mundo usava para se guiar, bom, ele não servia mais para nada. E isso, claro, forçou todo mundo a voltar para a prancheta, foi preciso repensar tudo, e foi aí que perceberam que faltava uma peça. Uma peça crucial nesse quebra-cabeça. E essa peça, quando encontrada, ia mudar o jogo completamente. E a peça que faltava era, no fundo, a mente humana. Eram as expectativas. Pensa bem, antes todo mundo meio que esperava uma inflação baixa e estável. Mas aí veio a crise do petróleo e o medo tomou conta. A lógica é simples. Se os trabalhadores esperam que os preços vão subir, eles vão exigir salários maiores. Se as empresas esperam que seus custos vão aumentar, elas já sobem os preços de forma antecipada. A expectativa de inflação acaba virando uma espécie de profecia autorrealizável. E aqui, olha, tá a grande sacada da história. A curva de Phillips original, ela olhava para o nível da inflação. A nova versão, essa modificada, passou a olhar para a mudança, para a variação da taxa de inflação. A pergunta deixou de ser qual o nível da inflação e passou a ser: a inflação vai acelerar ou vai desacelerar? Parece um detalhe, uma coisa sutil, né? Mas essa mudança de perspectiva, como a gente vai ver, muda absolutamente tudo. E esse é o ponto crucial. A nova teoria mostrou que aquele tal menu de opções, aquele trade-off, não era tão simples assim. Tentar forçar o desemprego para um nível muito baixo, artificialmente baixo, não ia resultar numa inflação alta, mas estável. Não. Ia levar a uma inflação que acelera, uma inflação cada vez maior, ano após ano. E tudo isso nos leva a um dos conceitos mais importantes da macroeconomia moderna. Foi uma ideia que, finalmente, resolveu aquele enigma todo dos anos 70. A solução para esse enigma tem nome: é a taxa natural de desemprego. Para ficar fácil de entender, pense nela como se fosse a velocidade de cruzeiro da economia. Sabe, é aquele nível de desemprego que a economia consegue aguentar sem superaquecer, ou seja, sem a inflação acelerar, e sem esfriar demais, que é quando a inflação começa a cair. E talvez o ponto mais surpreendente seja este: o Banco Central não consegue controlar essa taxa subindo ou descendo juros. Não mesmo. Ela é definida pela estrutura da economia.
coisas do tipo: quão rígidas são as leis trabalhistas? O seguro-desemprego é muito generoso a ponto de a pessoa poder procurar com calma por um novo trabalho? São esses fatores que definem o piso do desemprego e não a política monetária. Essa ideia caiu como uma bomba no mundo da economia, e quem a lançou foram Milton Friedman e Edmund Phelps. A conclusão deles foi um verdadeiro checkmate na teoria antiga. Aquele menu de opções entre inflação e desemprego, no longo prazo, ele simplesmente não existe. É uma ilusão. Então, tá. Depois dessa jornada toda, qual é a lição final? O que tudo isso significa na prática para a forma como os governos e os bancos centrais precisam agir? A grande lição é a seguinte: no médio prazo, a economia sempre volta para sua taxa natural de desemprego. A política monetária até consegue causar umas flutuações ali no curto prazo, mas o seu único efeito que realmente dura é sobre a inflação, sobre o nível de preços. Vamos usar uma metáfora que ajuda a entender bem. Tentar forçar o desemprego para baixo da sua taxa natural é a mesma coisa que dirigir um carro com o pé cravado no acelerador, sem parar. Por um tempo, claro, o carro vai andar muito rápido, mas logo o motor vai superaquecer, vai começar a soltar fumaça. Na economia, esse superaquecimento também tem nome: inflação descontrolada. O que nos leva de volta, de certa forma, à estaca zero, só que agora com uma perspectiva totalmente nova. Se a política monetária não é a ferramenta certa para reduzir o desemprego no longo prazo, então qual é? A resposta, e talvez a grande lição de toda a história da curva de Phillips, é que a gente precisa olhar para outro lugar. A gente precisa olhar para as políticas que mudam a própria estrutura do mercado de trabalho. E esse já é um debate para um outro dia.